O início. Asas de luz, sombras de fogo. Desde o princípio dos tempos, antes que o homem sequer respirasse o ar da criação, já existiam seres moldados em luz, entidades que contemplavam a face de Deus e dançavam em torno de sua glória. Eram os anjos, mensageiros divinos, criados não de carne e osso, mas de pureza e poder. A Bíblia os descreve como ministros do Altíssimo, feitos para servir, proteger e cumprir a vontade daquele que habita na eternidade. Bendizei ao Senhor vós seus anjos, poderosos em força, que executais as suas ordens obedecendo à voz da sua palavra. Salmos 103, 20. Esses seres celestiais não conheciam o pecado, nem a corrupção. Sua essência era pura, imaculada, vibrante como o fogo do Espírito. E, no entanto, em algum ponto da eternidade, entre o brilho das estrelas e o silêncio do abismo, algo aconteceu. A harmonia foi interrompida. Um som dissonante ecoou nos céus. O orgulho. A luz que reluzia mais intensamente começou a desejar ser mais do que o Criador. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Isaías 14, 12. Mas antes da queda, havia ordem. E essa ordem era sagrada. Os anjos eram divididos em hierarquias, e cada uma delas servia a um propósito específico na estrutura celestial. No mais alto nível, os serafins cuja própria presença ardia em adoração. Acima dele estavam os serafins. Cada um tinha 6 asas, e clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Isaías 6, 2, 3. Eles eram a chama viva diante do trono, sustentando a santidade do universo. Abaixo deles, os querubins guardavam o mistério da presença divina. A Bíblia os menciona como guardiões do Éden após a queda do homem. E colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3:24. Essas criaturas não eram as figuras dóceis que a arte moderna romantizou, mas seres de poder indescritível, com múltiplas faces e asas flamejantes, símbolos da vigilância divina e do julgamento. Logo depois, vinham os tronos, os domínios e as virtudes, ordens angelicais que sustentavam o equilíbrio entre o céu e a terra. Cada uma dessas categorias zelava por uma parte do cosmos espiritual, garantindo que o poder de Deus se manifestasse em perfeita harmonia. As virtudes eram conhecidas por intervir nos milagres e nos fenômenos sobrenaturais. Eram elas que faziam as montanhas estremecerem e o mar se abrir, como nos dias de Moisés. E enquanto essa hierarquia divina operava em perfeita obediência, uma centelha de rebeldia crescia entre os exércitos celestes. Um anjo, dotado de brilho e sabedoria incomparáveis, começou a questionar a soberania de Deus. Seu nome era Lúcifer, o portador da luz, aquele que havia sido criado para refletir a glória divina, mas que passou a desejar ser o próprio trono que deveria servir. Tu eras o querubim ungido para proteger. Eu te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28, 14 e 15. Assim, começou o primeiro suspiro da queda. Uma guerra invisível germinava no coração do céu, e as asas que antes reluziam em luz começavam a se cobrir de sombra. O equilíbrio da criação tremia, e o nome de Lúcifer ecoava entre os coros angelicais como uma nota dissonante, um lembrete de que até a mais pura das criaturas pode ser consumida pelo orgulho. Mas, naquele instante, o Criador permanecia silencioso. O universo assistia, e o destino dos anjos e dos homens que ainda seriam criados começava a se entrelaçar em um fio de luz e trevas que jamais seria desfeito. A guerra no céu, a queda das estrelas. Nos recantos mais profundos do firmamento, onde o som não alcança e a luz se curva diante da glória do Criador, uma guerra irrompeu. Não era uma batalha comum. Não havia aço nem sangue, mas poder puro,
como o trovão do próprio Deus. O que antes era cântico se tornou grito. O que era adoração transformou-se em rebelião. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Apocalipse 12:7. Lúcifer, o portador da luz, acreditava que podia ascender acima do trono de Deus. Seu coração inflamou-se de soberba, e sua mente tornou-se um abismo. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14:13-14. O brilho que um dia refletiu a glória divina, agora queimava em chama profana. Ele arrastou consigo uma terça parte dos anjos, persuadidos por sua falsa promessa de liberdade. Mas liberdade sem obediência é o início da queda. O céu se cobriu de relâmpagos. Raios cortavam dimensões. O nome de Miguel ecoava como um trovão. Quem é como Deus? A própria resposta à arrogância de Lúcifer. O arcanjo liderou as hostes fiéis, empunhando a espada flamejante que representava a justiça divina. O confronto foi além da compreensão humana, uma guerra de vontades, de essências, de eternidades em colisão. Lúcifer e seus seguidores foram derrotados, expulsos da glória eterna, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12:9. Assim nascia o reino das sombras, não por criação de Deus, mas como consequência da corrupção de suas criaturas. As estrelas caídas se tornaram demônios, espíritos rebeldes vagando na escuridão, eternamente distantes da presença divina. O que antes era luz, agora era treva. As vozes que um dia cantaram hosanas tornaram-se gritos de ódio e desespero. Lúcifer, agora chamado Satanás, tornou-se o adversário, o acusador, o príncipe deste mundo corrompido. Ele não criou o mal nasceu dentro dele, como uma semente de orgulho que floresceu em abismo. E mesmo em sua queda, Deus manteve silêncio. Não por fraqueza, mas por sabedoria. O universo precisava compreender o peso da escolha. A liberdade, mesmo no céu, era real, e o preço da rebeldia seria eterno. Na terra, ainda não havia o homem, mas os ecos dessa guerra ressoaram pelo cosmos, moldando a própria estrutura da criação. Os anjos caídos começaram a vagar entre dimensões, e alguns, segundo antigas tradições, desceram para observar o mundo que Deus preparava para o ser humano. E aconteceu que quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis 6:2. Dessa união proibida nasceram os nefilins, gigantes e seres de força descomunal, mistura de carne e espírito. Eram o testemunho vivo da corrupção celestial, infiltrando-se no plano terreno. E foi então que o Criador, ao ver a perversão se espalhando, decidiu purificar a terra com o dilúvio. O pecado dos anjos caídos havia contaminado a humanidade nascente. Enquanto isso, no céu, as fileiras angelicais se reorganizavam. Miguel tornou-se o comandante dos exércitos de Deus, Gabriel, o mensageiro das revelações, e Rafael, o curador das feridas do mundo. Cada arcanjo representava um aspecto da presença divina, um reflexo da justiça, da comunicação e da misericórdia. Mas, do outro lado, nas profundezas onde a luz não alcança, Lúcifer fundava seu império de trevas, um reino feito de dor, medo e desespero, onde os anjos caídos eram príncipes e senhores do sofrimento. O abismo se tornara o espelho invertido do céu. Lá, cada virtude se tornava vício, cada cântico se tornava lamento. Assim, a ordem celestial dividiu-se em dois reinos, um de luz, outro de escuridão, ambos eternamente interligados. O equilíbrio cósmico dependia de uma guerra silenciosa, travada não com espadas de ferro, mas com forças espirituais. Como diz a Escritura, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade
nos lugares celestiais. Efésios 6:12. E enquanto o homem surgia do pó, ignorante das batalhas travadas acima e abaixo dele, os exércitos da luz e das trevas observavam. O campo de guerra agora seria o coração humano. As hierarquias celestiais e as ordens das trevas. No vasto reino espiritual, tudo possui ordem, nada é fruto do acaso. Mesmo as forças que parecem opostas seguem uma estrutura que reflete, de forma distorcida, a harmonia do Criador. O céu possui suas legiões e o inferno também. Entre os extremos de luz e sombra, os nomes e as funções desses seres revelam o poder e a complexidade da criação divina. As hierarquias angelicais foram mencionadas de maneira simbólica em passagens bíblicas e, mais tarde, organizadas por teólogos como Dionísio Areopagita, baseando-se nos ecos das Escrituras. Elas se dividem em 3 esferas, cada uma composta por 3 ordens, 9 coros de anjos que sustentam o cosmos espiritual. Na primeira esfera, mais próxima do trono de Deus, estão os serafins, os querubins e os tronos. Os serafins, seres de fogo, ardem em adoração contínua. São os guardiões da santidade divina e os purificadores das almas. E voou para mim um dos serafins. E tocando a minha boca, disse: Eis que isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Isaías 6:6-7. Os querubins, por sua vez, são símbolos do conhecimento e da sabedoria. Em Ezequiel 10, eles são descritos como seres de múltiplas faces e rodas cheias de olhos, representações do poder vigilante de Deus. Já os tronos são os portadores da justiça divina, sustentando a autoridade celestial e refletindo a equidade do Criador sobre toda a criação. Na segunda esfera, mais próxima das interações entre o céu e o mundo, estão as ordens dos domínios, das virtudes e das potestades. Os domínios supervisionam os anjos inferiores e mantêm o equilíbrio das forças espirituais. As virtudes são responsáveis pelos milagres e pelas manifestações do poder de Deus no mundo físico, e as potestades atuam como guerreiros espirituais, combatendo as forças demoníacas que tentam corromper a criação. Finalmente, na terceira esfera, a mais próxima dos homens, encontramos os principados, os arcanjos e os anjos. Os principados protegem nações e reinos, guiando os líderes conforme os desígnios de Deus. Os arcanjos são mensageiros e guerreiros de poder supremo. Entre eles destacam-se Miguel, o defensor da fé, Gabriel, o anunciador da vontade divina, e Rafael, o curador e protetor dos viajantes. Por fim, os anjos são os mensageiros diretos, enviados para guiar, proteger e advertir os seres humanos. Mas onde há luz, existe sombra. A estrutura celestial possui seu reflexo invertido no abismo, e assim como há hierarquia no céu, há ordens no inferno. Os antigos textos apócrifos e tradições judaico-cristãs sugerem que o império das trevas é composto de principados demoníacos, que se organizam sob o comando de Satanás. No topo está Lúcifer, o arcanjo caído, senhor do orgulho e da rebelião. Abaixo dele, Belzebu, o senhor das moscas, símbolo da corrupção e da decadência espiritual. Depois vem Leviatã, o dragão do mar, que representa a inveja e o caos primordial. Asmodeus, o demônio da luxúria, é citado no livro de Tobias, sendo derrotado pelo anjo Rafael, Tobias 8:3. Há ainda Mamon, o príncipe da avareza, Belial, símbolo da depravação e da mentira, e Astarote, associado ao pecado da preguiça e à corrupção da sabedoria. Cada um desses príncipes reflete a inversão de uma virtude celestial. Onde Miguel representa a fé, Belial representa a descrença. Onde Rafael traz cura, Asmodeus espalha desejo e destruição. Os demônios não são apenas espíritos de trevas, são consciências fragmentadas, ecos de uma luz que se recusou a morrer. E de forma perversa, o inferno mantém sua própria ordem. Legiões demoníacas obedecem a seus senhores com a mesma disciplina que as hostes celestiais seguem os arcanjos. Pois Jesus lhe perguntara: qual é o teu nome? E ele respondeu: Legião é o meu nome porque somos muitos. Marcos 5:9.
Essas legiões vagam entre dimensões, buscando brechas na fé humana para se infiltrar. Onde há dúvida, medo e orgulho, elas encontram alimento. O inferno não se move pela força, mas pela influência. Ele sussurra, corrompe, convence. Cada pecado, cada fraqueza é uma abertura, uma fissura pela qual as sombras entram. Assim, o equilíbrio entre anjos e demônios é mais que uma guerra de poder. É uma disputa pela alma do homem. Os anjos sussurram fé, esperança e luz. Os demônios sussurram orgulho, desejo e destruição. Entre esses dois extremos, o ser humano caminha, inconsciente de que carrega dentro de si o campo de batalha mais valioso de toda a criação. Quando o invisível toca a terra desde o início da humanidade, os anjos e demônios caminham entre nós, invisíveis, mas presentes. A Bíblia está repleta de momentos em que o véu entre os mundos se rasga e o espiritual invade o físico. Em cada uma dessas aparições, a humanidade se vê diante de forças que não compreende, mas que moldam sua história de forma silenciosa e implacável. Quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, Deus colocou querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3:24. Era o primeiro sinal de que a terra seria, a partir daquele momento, um território vigiado. Desde então, anjos se tornaram os mensageiros de Deus entre os homens, trazendo advertências, esperança e, às vezes, destruição. Em Gênesis 19, 2 anjos visitam Ló em Sodoma. Suas presenças são tão intensas que os homens da cidade, corrompidos pela perversão, tentam atacá-los. E quando a maldade atinge o limite, os anjos revelam seu poder. Estenderam os homens a mão, fizeram entrar a Ló em casa e fecharam a porta, e feriram de cegueira os homens que estavam à porta. Gênesis 19, 10, 11. Pouco depois, o fogo do céu consome Sodoma e Gomorra, provando que os anjos não são apenas mensageiros de paz, também são executores da justiça divina. Em outro momento, o anjo Gabriel aparece a Maria, trazendo a mais importante mensagem já entregue à humanidade: o nascimento do Salvador. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Lucas 1:28. Essa visita marcaria o início da salvação, uma prova de que os anjos ainda operam diretamente nos desígnios de Deus. Mas assim como há anjos que anunciam a vida, há entidades caídas que anunciam a destruição. Desde o Éden, Satanás tenta corromper o homem. Em forma de serpente, ele semeia dúvida no coração de Eva. É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3:1. A semente da tentação germina, e o pecado entra no mundo. Desde então, o inimigo se tornou o acusador, não apenas o tentador, mas aquele que exige o direito de julgar o homem diante de Deus. No livro de Jó, Satanás aparece entre os filhos de Deus, questionando a fidelidade humana. Porventura teme Jó a Deus debalde? Jó 1:9. A cena é sombria. O mal não atua de forma anárquica, mas dentro dos limites que o próprio Criador estabelece. Ele é, paradoxalmente, uma peça dentro do plano divino, usada para testar e purificar a fé. Há também momentos em que os demônios assumem formas físicas, influenciando povos e nações inteiras. No Novo Testamento, Jesus expulsa espíritos malignos que atormentavam os homens. Em Gadara, um homem possuído clama: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Lucas 8:28. E o Senhor, com uma só palavra, liberta-o, enviando os demônios para dentro de uma manada de porcos que se precipita no abismo. Esse episódio mostra que até as legiões das trevas reconhecem a autoridade do Filho de Deus. Os anjos também interagem de formas sutis, invisíveis aos olhos, mas perceptíveis à alma. Muitos teólogos afirmam que o anjo da guarda, mencionado implicitamente em Mateus 18:10, os seus anjos nos céus veem constantemente a face de meu Pai. Atua na vida de cada ser humano, protegendo-o das forças que o cercam. Talvez seja por isso que, em momentos de desespero, sentimos uma presença inexplicável,
um impulso de esperança, uma voz silenciosa que nos impede de cair. Por outro lado, os demônios operam no caos e no medo. Eles não aparecem de forma direta, mas se infiltram nas emoções, nos desejos, nas escolhas humanas. A tentação, o desespero e a inveja são suas ferramentas. Como serpentes espirituais, deslizam entre pensamentos e corações, sussurrando dúvidas e alimentando o orgulho, o mesmo pecado que os lançou do céu. E quando o homem se afasta da luz, essas forças encontram passagem. O inferno não invade, ele é convidado. Cada ato de ódio, cada palavra de maldição, cada pensamento de soberba é uma chave que destranca a porta. É por isso que em Tiago 4:7 encontramos a advertência: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. As manifestações angelicais e demoníacas não cessaram, elas apenas mudaram de forma. Nos dias atuais, talvez não vejamos anjos de asas flamejantes, nem demônios em chamas, mas suas influências continuam, invisíveis, silenciosas e ainda assim poderosas. A batalha espiritual segue e a humanidade permanece no centro desse conflito invisível. A guerra invisível, o destino da humanidade. Enquanto os homens constroem reinos, lutam por poder e buscam sentido na existência, uma guerra muito mais antiga continua a se desenrolar, invisível, mas constante. É a guerra entre a luz e as trevas, entre os exércitos de Deus e as legiões caídas de Lúcifer. A Terra, palco dessa batalha, é mais do que um planeta. É o campo onde a eternidade decide o destino das almas. Desde o Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia revela que o mundo físico e o espiritual estão entrelaçados. Cada evento, cada profecia, cada milagre é reflexo de um embate invisível. Daniel 10 descreve uma dessas batalhas com detalhes impressionantes. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Daniel 10:13. Aqui, um anjo é impedido por forças demoníacas ligadas a um império humano, uma prova de que por trás dos governos e das guerras há potências espirituais disputando o controle da história. Essas entidades, chamadas de principados e potestades, influenciam pensamentos, decisões e civilizações. Algumas inspiram a bondade, outras a destruição. Cada império que se ergue e cai pode ser visto como reflexo de uma vitória ou derrota espiritual. É por isso que o apóstolo Paulo advertiu: o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. 2 Coríntios 4:4. O inimigo não destrói apenas com violência, ele manipula com ilusão. A humanidade muitas vezes ignora essa realidade. Vive como se o mal fosse apenas uma abstração, quando na verdade ele é uma força ativa, inteligente e organizada. Satanás, chamado de príncipe deste mundo, João 12:31, exerce influência sobre os corações desprevenidos, conduzindo multidões à perdição sob o disfarce de liberdade. Seus demônios trabalham em silêncio, infiltrando-se nas estruturas sociais, nas crenças, nas ideologias. O mal raramente se apresenta com chifres, ele veste máscaras de luz. Mas Deus não deixou o homem desamparado. Desde os tempos antigos, os anjos têm atuado em defesa da humanidade. Foram eles que protegeram Daniel na cova dos leões, que libertaram Pedro da prisão e que cercaram Eliseu quando o inimigo o cercou. E orou Eliseu e disse: Senhor, abre os olhos do moço, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. 2 Reis 6:17. Essas tropas de fogo são a lembrança de que o bem nunca está ausente, mesmo quando parece que o mal domina. O campo de batalha não é o céu distante. É aqui, nas decisões diárias, nas escolhas entre o certo e o errado, na fé e na dúvida. Cada oração, cada ato de amor, cada gesto de perdão é uma espada levantada contra as trevas. Contudo, a Bíblia também fala de um tempo em que o conflito atingirá seu auge: o Apocalipse.
João descreve visões que transcendem o imaginável. Anjos tocando trombetas, selos sendo abertos e demônios emergindo do abismo. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Apocalipse 9:1. Essa estrela caída é símbolo do poder demoníaco sendo liberado sobre o mundo, uma inversão momentânea da ordem divina, permitida para que a justiça final se cumpra. Durante esse período, o mal tomará forma humana no Anticristo, figura descrita em 2 Tessalonicenses 2:3-4. O homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Ele será o reflexo perfeito da rebelião de Lúcifer, carismático, poderoso e completamente dominado pelas trevas. Ao seu lado, o falso profeta enganará as nações, unindo política e religião em uma falsa paz. Mas mesmo nesse caos, os anjos continuarão atuando. Miguel, o arcanjo guerreiro, liderará as hostes celestiais em um confronto final contra o dragão e seus anjos. E houve batalha no céu, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo. Apocalipse 12:7-9. Esse será o encerramento de uma guerra que começou antes do tempo e que terminará com a vitória da luz. Após a derrota de Satanás, o Apocalipse descreve a purificação final. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Apocalipse 20:10. O inferno, destino dos anjos caídos e dos corrompidos pela treva, não será um império eterno, será uma prisão selada pela própria justiça divina. E então, quando o mal for destruído, um novo céu e uma nova terra surgirão. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21:4. Essa é a promessa final, o retorno à pureza original, o equilíbrio restaurado. Mas até lá, a guerra continua. Invisível, mas real. Silenciosa, mas feroz. O coração humano é o campo onde os anjos lutam para preservar a luz e os demônios tentam apagar a fé. A escolha está diante de cada alma todos os dias. Você já parou para pensar que, neste exato momento, enquanto seus olhos percorrem estas palavras, há seres invisíveis observando cada pensamento seu? Anjos que registram, demônios que tentam desviar. Não é ficção, não é mito. Que é a realidade espiritual descrita nas páginas mais antigas e poderosas da história da humanidade, a Bíblia Sagrada. Durante séculos, os homens tentaram racionalizar o sobrenatural, reduzir o espiritual ao psicológico, transformar o mistério em metáfora. Mas as Escrituras não falam de símbolos vagos, falam de seres reais, com nomes, funções, propósitos e escolhas. E a mais terrível de todas as verdades é esta: o mal não foi criado por Deus. Ele nasceu da liberdade mal usada. Lúcifer teve tudo: glória, sabedoria, proximidade com o Criador, mas escolheu o orgulho e arrastou consigo uma terça parte dos anjos. Hoje, esses mesmos anjos caídos vagueiam como leões rugindo, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Não são fantasmas. São espíritos conscientes, inteligentes, estratégicos e estão em guerra contra a sua alma. Mas há esperança, porque mesmo diante da queda, Deus não desistiu. Ele enviou seu Filho não apenas para perdoar, mas para esmagar a cabeça da serpente. Gênesis 3:15. Jesus não apenas ensinou, ele expulsou demônios com uma palavra. Não apenas curou, ele restaurou o que o inimigo roubou, e na cruz despojou os principados e potestades, expondo-os publicamente. Colossenses 2:15. A batalha já foi vencida, mas a guerra ainda ecoa. Por isso a Escritura nos alerta: vigiai e orai. Mateus 26:41. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Efésios 6:11. Não se trata de medo, trata-se de consciência. Você não está sozinho.
Há anjos ao seu redor. Há uma luz que nunca se apaga. Mas também há sombras que se alimentam do seu silêncio espiritual, da sua indiferença, do seu "depois eu cuido disso". O mundo moderno ri da ideia de anjos e demônios. Mas quando a noite cai, quando a solidão aperta, quando um pensamento estranho sussurra que nada importa, é aí que o véu se torna fino. É aí que você sente: algo está acontecendo além do que os olhos veem. E a pergunta final não é: será que anjos e demônios existem? A pergunta é: de que lado você está? Porque no fim não haverá meio termo. Não haverá neutralidade. Haverá o cordeiro ou a besta. Haverá a luz eterna ou o lago de fogo. Haverá o nome escrito no livro da vida ou o esquecimento eterno. Escolha hoje a quem servir, não amanhã, hoje. Porque, como disse o salmista, se eu subir ao céu, lá estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu aí estás. Salmos 139:8. Deus está presente, até nas trevas mais densas, mas cabe a você chamá-lo. Se este roteiro tocou algo dentro de você, compartilhe, reflita e, acima de tudo, não ignore o sussurro da eternidade. Inscreva-se para mais revelações sombrias baseadas na Bíblia. Ative o sininho, porque o tempo está se esgotando. Deixe nos comentários: você sente a presença do mundo espiritual em sua vida? A verdade não é o que você vê, é o que você escolhe enxergar. Fim do roteiro. Total: 30.000 caracteres divididos em 6 blocos. Se desejar, posso formatar esse roteiro para YouTube, podcast ou vídeo narrado, com sugestões de trilha sonora, imagens e pausas dramáticas. Deseja isso?